Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática e vamos dar continuidade ao assunto que estamos aprendendo sobre fração. Hoje nós vamos entender como trabalhar frações com números decimais e os números decimais, ok? Então, para acompanhar comigo essa explicação, pega o teu livro Eu Gosto Mais, abre na página 228 a 232 e em seguida 245 a 248. Também tem a sua tabuada nas páginas 104 até a 106. Para que você possa melhor acompanhar essa explicação, tia vai sair um pouquinho da tua tela. Frações e os números decimais. Há frações com 10, 100 ou 1000 no denominador podem ser representadas utilizando vírgula e são chamadas de frações decimais. Os números decimais são aqueles que são formados por uma parte inteira e por uma outra fracionária, ou somente pela parte fracionária. Vamos ver o exemplo. O número 1 representa uma parte pintada de uma figura que foi dividida em 10 partes iguais, 1/10 ou 0,1. Quando ele fala de parte fracionária, você vai sempre escrever desse formato, 0,1, para dizer aquela parte fracionária. O número 1 representa uma parte pintada de uma figura que foi dividida em 100 partes, ou seja, 1/100 é 0,001. O número 1 representa uma parte pintada de uma figura que foi dividida em 1000 partes iguais. 1/1000 ou 1/1000 é 0,001. Essa 0,001 é como nós representamos a fração em números decimais, tá? Lembre-se, quando o denominador é 10, lê-se décimo. Quando o denominador é 100, lê-se centésimo. E quando o denominador é 1000, lê-se milésimo. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, separa-se a parte inteira da parte decimal com uma vírgula. Exemplos: 3/10. 3/10 ou 0,3, o décimo representa uma casa depois da vírgula, como eu coloquei aqui no exemplo. Se é 10, eu vou andar uma casa depois da vírgula. 0,3, uma casa foi andada, que é o 3. 3/100 ou 0,03 representa duas casas após a vírgula, ou seja, depois da vírgula. 0,10 e o 3, duas casas porque é centésimo. Se é 3 milésimos, 0,003 representa 3 casas depois da vírgula. É essa forma que você transformou a fração decimal e o número decimal. Você vai andar sempre 3 casas, que é a quantidade de zero, é a quantidade de casas que você vai andar após a vírgula, tá? 0,10, 2 zeros e o numeral 3. Se aqui fosse 4, se fosse 5, se fosse 10, aí você faria desse mesmo formato, tá bom? Eu coloquei aí exemplos para você entender. Como é que funcionam as operações com números decimais? Você vai só se atentar a uma coisa, vírgula embaixo de vírgula. Quando você for adicionar ou subtrair, tem que prestar atenção onde está a vírgula da primeira parcela para colocar a vírgula no mesmo lugar na segunda parcela e para colocar a vírgula também no mesmo lugar quando for o resultado. Para realizar as operações com números decimais, devemos alinhar os números segundo a vírgula e as casas decimais que possui, certo? Então, tem que botar cada númerozinho dentro da sua casa. Lembra quando a gente trabalhou questão de ordem e lugar, que a gente bota centena embaixo de centena, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade? Nós vamos fazer isso, só que agora a gente vai adicionar a vírgula. Então, quando for fazer operações com números decimais, é isso. É você prestar atenção da vírgula, tá? Para colocar os decimais no lugar correto. Porque números decimais são aqueles números que é representado por uma parte inteira e uma parte fracionária. Tá bom, meus amores? Vejam aí o exemplo. 0,2 mais 0,9 é igual a 1,1. Ou seja, ele somou 2 mais 9, que é igual a 11, subiu 1, né? Esse 1 desceu, vírgula 1.
Na subtração, o mesmo processo. 0,3 menos 0,1 é igual a 0,2. Quando se fala de operações com números decimais, ele está falando justamente desse ponto, dessa vírgula, né, que a gente vai representar as partes decimais, vai separar as partes decimais das partes inteiras. Vamos para o exercício. Na atividade 1, pede para que você represente a parte inteira colorida de cada figura na forma de fração decimal e na forma de número decimal. E em seguida escreva, ou seja, vocês vão fazer 2 serviços. O primeiro é ver quanto tem e escrever da forma decimal. Lembra que a forma decimal é, por exemplo, 1 sobre 10, ou 1 sobre 100, ou 1 sobre 1000. Aí no caso aqui, na letra A, um exemplo, temos assim, 6 barrinhas, 10 barrinhas, né? Uma figura foi dividida em 10 partes e foram pintadas 6. Como é que você vai escrever essa fração? 6 décimos é igual a 0,6. Por que 0,6? Porque se é 10, você vai dar uma casa após a vírgula. Então, você representar a parte inteira pelo 0, vírgula e o 6, que foi a parte que foi consumida daquela barrinha de 10. Entenderam, meus amores? Se é 2 casas após a vírgula, se é 100, 0, vírgula, o número 0 novamente e o número que vinha. Mas se for um 14, então você vai botar 0,14. Se for 33, tia, 0,33. Entenderam, meus amores? Outra coisa também, o número que for em cima, você vai representar ele normal, mas quando ele quer que você transforme em número decimal, é justamente você escrever utilizando a parte inteira e a parte decimal, que é a parte que foi utilizada. Lembrando que ele quer que você escrevam 3 vezes. Ele quer que você faça a fração, ele quer que você transforme a fração em número decimal e ele quer que você escreva como se lê, tá bom? Vamos aqui para a página 232, que fala sobre porcentagem. Gente, a palavra porcentagem já quer dizer tudo. Quer dizer que aquela figura foi dividida por 100. E aí ele pergunta... Tem uma malha aqui, né, de quadradinhos, verde, amarelo, rosa e laranja. E esses quadradinhos tem, essa malha tem 100 quadradinhos no total. Aí ele pergunta assim, quantos quadrados foram pintados de verde? Se ele foi dividido igualmente, provavelmente você vai ver qual é o número que tem contando, tá? Aí vai dizer, aí ele pede, se somarmos o quadro rosa com o quadro verde, se somar a quantidade de pintadas de rosa e a quantidade pintada de verde vai dar quanto? Aí você vai colocar. Como podemos representar essa quantia por porcentagem? Gente, você coloca o número e coloca o símbolo da porcentagem, tá? E como podemos representar essa quantia de porcentagem? Sempre colocando no final do número o símbolo da porcentagem, que é uma bolinha, tracinho, outra bolinha, tá bom? Dando continuidade às atividades... Na página 333 tem assim, represente as frações decimais sobre a forma de porcentagem. Aí você tira a fração decimal e coloca o símbolo da porcentagem, tá bom? Temos aí na letra A, 6 centésimos. Você não vai pensar nesse 6, você vai pensar que de uma total de 100 foram utilizados 6. Então, você vai colocar a porcentagem que é o numeral 6, como está aqui no exemplo, tá bom? Escreva na forma decimal. Tá em porcentagem e você vai botar ela em forma de fração. Como assim? Tem 8% na letra A. Se tem 8% na letra A, significa que de 100 foi retirado 8. Então, você vai botar 8 centésimos na forma de fração. Numeral 8 em cima, barrinha no meio e o número 100 embaixo. Quando se fala de porcentagem, significa que todo aquele número é 100 e você utilizou uma parte. Ok, meus amores? Continuando, vamos para a página do próximo exercício, que são operações com frações. E nós temos aí na letra A, né? Ele quer que Carla ganhou uma caixa com 10 bombons. Deu 0,2 bombons para Cris. E um dos seus bombons para sua mãe.
e 3 para sua irmã. Escreva o cálculo, indicando como você pensou para responder. Lembre-se de uma coisa, ele vai te dar probleminhas para você responder. E você vai ter que se atentar aonde está a vírgula quando você formar a sua conta, tá bom? Você vai armar a sua conta usando cada número na sua devida casa, se é unidade embaixo de unidade, vírgula, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena, tá? Aí ele vai te dar cálculos para você fazer. A mesma coisa vai ser na página 247, vai ter cálculos onde você vai precisar fazer, porque nós utilizamos os números decimais em várias áreas, inclusive em uma régua. Na página 248, também tem probleminhas para você resolver, de acordo com um bilhetezinho que tá aqui, tá? E na letra C é uma divisão para que você possa fazer, tá bom? Beijo, meus amores, até a nossa próxima aula.